O artigo que eu vou analisar hoje foi publicado no periódico acadêmico Caderno Sedes de Campinas, em seu número 72 de 2007, por uma doutora em Ciências Humanas. Trata-se de uma revista do Centro de Estudos, Educação e Sociedade da Universidade de Campinas, Unicamp. O tema do artigo é a trajetória formativa de integrantes do MST. Sendo assim, vou tentar observar de forma inicial algumas técnicas de formação de militância na esquerda. A principal característica que observo no militante comum de esquerda é sua necessária despersonalização. É um tipo de esvaziamento de si que torna possível seu ingresso numa esfera confinadora chamada de coletivo ou de movimento. A importância do coletivo é tão grande nesse artigo que a autora dele chega a expressar que o coletivo seria a própria forma de existência criada num cotidiano renascido. Veja bem, assim, existir coletivamente não é uma expressão que carrega uma carga negativa para a esquerda. O coletivo, o movimento, ou mais antigamente, o partido, nunca são percebidos como meios de controle cognitivo dos mais diretamente cooptados e também como as estruturas principais de influência da opinião pública por seus líderes intelectuais. Assim, os intelectuais que comandam os movimentos não se apoiam em suas próprias forças racionais ou morais, ou seja, nas teses verdadeiras e justas que porventura poderiam pronunciar, mas na força, ou melhor, no número de pessoas cooptadas e na coesão do seu coletivo. Então, como curiosidade, neste ano de 2019, o MST completa 35 anos de existência, mesmo sem estatuto legal. A demarcação de terras para o MST começou nos governos FHC e se intensificou com os de Lula. Conforme dados do Censo Agropecuário de 2006, o Brasil tinha um total de 329 milhões de hectares utilizados para fins agropecuários. Se for observado o número de hectares desapropriados ou comprados pela União para fins de reforma agrária desde o governo FHC, que foi de 1995 até 2002, até o fim do primeiro mandato do Lula, em 2006, veremos que, na época da publicação do artigo analisado, havia sido destinado para a reforma agrária um total de 53 milhões de hectares. Assim, FHC e Lula, em 12 anos, destinaram mais de 15% da área total utilizada na agropecuária do Brasil para fins de reforma agrária. Estes dados demonstram, assim, o poder econômico, político e social que uma organização como o MST detém. Voltando ao artigo, o que se nota é que a autora subscreve e apoia as concepções e práticas dos líderes do movimento para a formação de militância, ou seja, para o controle cognitivo de seus membros. Embora anuncie que vai problematizar e analisar a experiência de pertencer ao MST, ela, na verdade, o que faz é apresentar algumas etapas necessárias para a formação da militância, ao mesmo tempo que busca encobrir o direcionamento e o controle exercido pelos líderes. Então, como registro para essa ocultação, ela se apoia somente em abstrações, não na experiência. Assim, constrói mentalmente que as relações do MST seriam pautadas principalmente pela amizade, como se tudo no movimento fosse horizontalidade. Daí, ela afirma que a relação de amizade que caracterizaria o MST leva à recusa de formas de relacionamento e de subjetividade impostas institucionalmente,
e abre possibilidade para a ação política que produz acontecimento. Veja bem. De forma explícita, a autora assenta sua autoridade intelectual na autoridade do movimento, sendo seu artigo um veículo de publicidade e de justificação do MST perante a opinião pública. No primeiro momento, tal justificação ela vai operar no sentido de camuflar a concentração de poder nos líderes. Então, diz a autora, agir sobre o mundo com o mínimo de domínio. Tal camuflagem também ocorre quando é afirmada a necessidade da vinculação permanente entre direção do movimento e base, o que evidentemente deve ser o contrário, vinculação permanente da base à direção. Estas expressões dissimulatórias são bastante comuns na esquerda, tal como funciona a idealização da horizontalidade das assembleias no imaginário de sua militância. No artigo, a camuflagem da concentração de poder se realiza quando não há qualquer distinção muito clara entre a liderança e a massa de militantes, tratando o MST como uma entidade homogênea em termos de poder entre seus membros. Esta é uma das técnicas fundamentais para a apresentação do movimento à opinião pública, dissimular a concentração de poder das lideranças e esconder o controle cognitivo dos seus membros comuns. Como exemplo, nas organizações de esquerda, essa técnica é posta em prática em imagens de assembleias que simulam uma participação autônoma dos membros do movimento, do coletivo, do partido. Mas parece óbvio que há uma liderança que atua no enquadramento dos militantes para o controle cognitivo das pessoas cooptadas, conforme aos objetivos políticos e econômicos traçados por seus líderes. Mesmo em 2007, quando transcorria o segundo mandato presidencial do PT, a pesquisadora não expõe claramente que o objetivo principal e de longo prazo do MST é a implantação do socialismo no Brasil. Esta é uma segunda técnica de comunicação voltada à opinião pública, de simular o objetivo de longo prazo do movimento. Não é comum que as organizações de esquerda esclareçam seus objetivos de longo prazo. O próprio MST não expõe esses objetivos diretamente para a opinião pública. Ele diz apenas que luta por uma sociedade mais justa e fraterna, um novo modelo de sociedade, justiça social, sociedade emancipada. Essa dissimulação é necessária porque não há um exemplo de socialismo para se apoiar objetivamente. Então, é necessário manter uma ideia idílica de sociedade futura na opinião pública. No artigo, o socialismo é definido como aspiração a uma ordem social, a um sistema social que ainda não existe em nenhum lugar e que, portanto, está em contradição com a ordem existente, com a ordem estabelecida. Além disso, a pesquisadora também quer fazer crer que o socialismo não envolve a concentração de poder, nem que há no MST essa concentração, mas, pelo contrário, é preciso sempre reafirmar que o movimento se pauta por uma ampla democracia. Então, define a autora o MST. O que seria o MST? Utopia do acolhimento, de novas relações de poder que se negam à dominação de uma sociedade democrática, de uma sociedade socialista. O MST é tão democrático que desde sempre tem um líder máximo, o João Pedro Stedley. Como uma utopia singular pode ser democrática? Pois utopia envolve controle do presente, tendo em vista o futuro. Como pode haver socialismo sem dominação, sem controle das massas, sem uma liderança coesa? Não é possível ser democrático quando os objetivos futuros do movimento justificam qualquer ação no presente, tal como informa a autora. Cultivar a esperança, esse sentimento, valor que ultrapassa o presente das vivências.
Assim, para tentar fazer com que a opinião pública seja simpática ao MST, a linguagem utilizada no artigo não é em nada direta, mas cheia de sentimentalismos, de abstrações, de imagens oníricas. Esse tipo de linguagem pouco direta e nem um pouco objetiva ajuda a camuflar intenções políticas mais cruas e concretas do MST, ou seja, prepara a opinião pública para que se vincule emocionalmente com objetivos vagos e imprecisos de um mundo melhor, usados como justificativa para o movimento. O mundo melhor do futuro só pode ser melhor porque divulga uma aversão e demonização do capitalismo, que seria o mundo da exclusão, também bastante vago e abstrato. Então, o MST vai dizer que, por exemplo, as saídas apresentadas pelo capital financeiro, como se só houvesse bancos, né? Nada tem a ver com as necessidades humanas, né? Nenhuma necessidade humana seria assim atendida, né, num sistema de livre iniciativa, pois resulta em aumento da superexploração dos trabalhadores e trabalhadoras. Então eles não têm mais assim um termo para dizer o quanto os trabalhadores são explorados, seriam explorados e tal. Então eles têm que falar em superexploração. Daqui a uns anos eles vão estar falando o que será? Então, através da precarização do trabalho, desmonte das políticas públicas, agressiva retirada de direitos e expropriações diversas. Então, perde tudo aí, elevando de forma brutal os níveis de desigualdade social. Ou seja, aqui a solução para o MST é cada vez mais Estado, mais governo e concentração de poder na esquerda. Mas, repetindo, as reais intenções são camufladas por uma linguagem que apela a todo momento ao sentimentalismo, às imagens oníricas e idealizadas. Então, pegando um exemplo, a pesquisadora aqui no artigo vai comentar o discurso do MST deste modo. Veja como é que ela vai dizer sobre o discurso do MST. Então, vou ler aqui. Como esse discurso-ação pôde convocar homens e mulheres excluídos do rural brasileiro a um vir a ser inusitado, produto de ruptura e criação? Consideramos tal trajetória no âmbito ampliado das ações educativo-formativas do MST, de uma escola de vida, que possibilitou a muitos vislumbrar a singularidade do seu vir a ser como indivíduo, companheiro e como movimento social. Então a pessoa aqui, ela própria se torna um movimento social, né? Mas assim, é muito difícil imaginar, né? Imaginar como isso se dá na realidade, né? Como é que alguém, ao ouvir aí um discurso de uma escola da vida, vá aderir a esse discurso imediatamente e que a partir dele a pessoa vai assumir por si própria uma nova identidade que ela mesma criará e que será igual a de um coletivo. Olha só, né, que bonito, né? Ela vai assumir uma identidade que por assim coincidência vai ser igual a todo mundo. Além disso, que a formação do MST espelha a vida cotidiana do excluído. Então a pessoa é apenas excluída, certo? Então todas as outras esferas da vida dela não tem importância, ela precisa se enxergar como uma excluída. Chegando a um grau assim de realismo quase total, né? E que, por fim, serão esses mesmos que conduzirão o movimento para uma sociedade perfeita. Como se fosse assim, o suprassumo da liberdade. Então, qualquer análise precisa garimpar nessa linguagem cheia de sombras a estrutura apresentada para a formação da militância e assim expô-la à luz. Porque não está assim diretamente visível isso, né? Não está tudo escondido por trás desse tipo de linguagem. De forma geral, a análise de um documento sobre a formação da militância de esquerda sempre vai envolver mecanismos dissimulatórios da opinião pública.
Nesse caso, esconde-se a estrutura interna de poder do movimento e camufla-se os objetivos políticos de longo prazo. Assim, como hipótese, é possível que os recém-chegados ao MST e mesmo os já assentados precisem estar, de algum modo, mais preocupados com os objetivos políticos e sociais do movimento do que com a busca da viabilidade econômica das propriedades em que irão ganhar a vida. Isso você vê claramente aí no Sem Terrinha, né? Certo? Esta não é, obviamente, a hipótese de análise da pesquisadora, pois ela apoia completamente que os assentados permaneçam vinculados ou até mesmo presos à ideologia e aos objetivos políticos e sociais dos líderes do MST. Então essa prisão ela vai ocorrer até nas gerações, né, daqueles que foram assentados já, que têm seus filhos, e esses filhos têm que permanecer com esses vínculos políticos, né, o contrato não só da vida da pessoa, mas das gerações que vão vir depois. Como ilustração da beleza em assumir para si os objetivos do grupo, ela utiliza uma fala de um assentado que afirma: eu nem sabia o que era o MST, eu só queria ter o meu próprio pedaço de terra. Depois que a gente foi ver os compromissos que tem com o MST. Então são compromissos políticos que são assumidos pelos assentados, né? E são esses compromissos que fazem com que estes permaneçam sob o domínio psicológico e econômico dos líderes do movimento, né? Então, no artigo, a pesquisadora traça o caminho formativo para o militante do MST. Então, esse caminho vai desde a situação inicial de pobreza da pessoa cooptada, né? Passa pela educação ideológica que transforma psicologicamente os indivíduos através do convívio de amizade dentro do movimento, né? Isso aí é o que a autora diz, né? Que é pela amizade que eles vão incorporando a ideologia. E depois de assentado, há ainda a experiência da baixa viabilidade econômica de sua terra. Isso, é claro, precisaria ser analisado com outros documentos para realmente aí ter um cenário melhor sobre a viabilidade econômica desses assentados, e que termina participando obrigatoriamente dos objetivos políticos e sociais dos líderes do movimento. Bem, se esse caminho não corresponde exatamente à realidade dos assentados, é claro que há toda essa realidade do sem terrinha, dessas crianças, dessas novas gerações que são conduzidas psicologicamente. Isso diz, claro, muito sobre a síntese dos objetivos dos líderes do MST. Tá? Bem, então, o ingresso no MST, na visão da pesquisadora, vai exigir uma adesão completa da pessoa aos objetivos do movimento, o que, em outras palavras, significa sua completa despersonalização. Veja, tem que ter uma adesão aos objetivos do movimento, aos objetivos políticos do movimento. Você não está aderindo a, digamos assim, a ter a propriedade privada de um pedaço de terra e, a partir desta propriedade privada, conseguir a viabilidade econômica. Não se trata disso, se trata em permanecer vinculado politicamente ao movimento. Então, a autora sintetiza essa transformação psicológica ao afirmar que é para se perder nessa visão qualquer referência que não seja aquela requerida pelo movimento. Olha só, veja, vamos ler de novo. É para se perder nessa visão qualquer referência que não seja aquela requerida pelo movimento. Veja só o que é dito aqui nesse artigo. Você vai garimpando, você acha algo assim. As marcas as marcas dessa experiência de estar no MST. Então, essas marcas infundem nos sujeitos que reúne e sobre si mesma como sujeito social, político e ético. Veja, a ética que a pesquisadora refere aqui é claramente a da mentalidade revolucionária, conforme aí o Olavo de Carvalho
nos ensina. Ou seja, essa mentalidade tem por maravilhoso o futuro a que o movimento almeja. Certo? A pesquisadora até vai dizer que elaboração de expectativas utópicas de construção de projetos emancipatórios para si e para todo o social. Olha só que bonita essa utopia, né? Assim, o movimento será sempre capaz de justificar qualquer ação que faça no presente por ser ele um vetor de transformação para a perfeição. Então ele pode justificar assim, ó, existe o sem terrinha? Existe o sem terrinha. Os sem terrinha são justificados por quê? Porque o futuro será glorioso através do MST. Né? Então, essa ética revolucionária vai justificar o ingresso de qualquer pessoa em relações de poder e de mando próprias à manutenção da ordem e da coesão interna do movimento. Tá? Porém, a pesquisadora acredita que ao ingressar no MST, se estaria rompendo com todas as relações de poder e libertando-se a si mesma. É uma bobagem completa, né? Você achar que ao ingressar num movimento, ou num coletivo, ou num partido, você estaria rompendo relações de poder, né? Isso aí não existe, tá? É lógico que essa é uma visão idealizada, pois dentro do movimento as escolhas pessoais podem ser até mais restritas do que eram antes. Será que os filhos desses sem terra que foram assentados têm a opção de não virarem sem terrinha, por exemplo? Né? Como é que se dá essa opção? Já que toda a vida cognitiva deve estar de antemão determinada. Assim, há várias referências no artigo do processo de despersonalização operada pelo MST em seus militantes. Então veja como ela vai dizer a pesquisadora. Então abro aspas. Algo que brotou nelas próprias. Veja, a ideologia da MST é como se brotasse nelas próprias. Olha só que coisa maravilhosa, né? A ideologia brota nelas próprias. Ou seja, os princípios do movimento. Nossa! Então, os princípios do movimento brotariam na pessoa por si mesmo, assim, seriam algo assim espetacular. A sua pedagogia, a pedagogia do movimento, os valores que afirma, os saberes e as marcas que vem produzindo nos sujeitos e no social. Princípios como? Esses princípios que brotam, né, nas pessoas por elas próprias. Né? Ter uma direção coletiva, olha só, né? Então você vai ter uma direção coletiva. Pedagogia que vê a própria experiência de ser movimento. A pessoa é o movimento, construir o movimento e construir-se como movimento. Então, ao mesmo tempo, diz a pesquisadora, como sujeito e como princípio pedagógico do MST. Então é uma despersonalização completa. A pessoa vira o movimento. Veja, é dito aqui claramente, a pessoa vira o movimento. Não é mais ela. É o movimento, não é mais o menino, é o sem terrinha. Ainda mais, a pesquisadora vai dizer, identidade coletiva, da qual cada indivíduo tem o seu momento de apropriar-se por meio de singular síntese. Nossa, que uma síntese muito singular, né? Tão singular que ele tem que ser igual a todas as outras. Então, essa despersonalização é própria da formação de militantes da esquerda, pois pressupõe o controle psicológico deles pelos líderes, que ao controlarem o chamado coletivo, eles controlam o coletivo, ou seja, o espírito que anima o grupo, controlam o cognitivo de todo e qualquer militante. Sem essa despersonalização, sem a adesão às perspectivas cognitivas da liderança, que se camufla na ideia de coletivo, que tem uma camuflagem, né, tem uma dissimulação, a liderança se dissimula nessa ideia de coletivo, não seria possível a formação de militância na esquerda. Assim, este sempre é o passo inicial, a aceitação daquilo que a esquerda denomina centralismo democrático. É como se fosse uma atualização sempre, está sempre presente essa ideia do centralismo democrático, né? Que é a aceitação dessas decisões coletivas que, no fundo, são controladas pela liderança.
Então, a justificação dos discursos, né, desses discursos, como é que eles se justificam, né, ela está sempre no uso político, né, que estes movimentos fazem de uma associação, de uma situação social que exploram, né? Então, vamos ver aqui, o MST, por exemplo, se apoia na existência da pobreza no interior do país. Então, essa pobreza que logicamente ela existe, né, e ela é um problema, né, e se ela fosse combatida e com medidas de liberação da economia, através da disponibilidade de mais empregos, da manutenção do núcleo familiar, né, então, se isso fosse revertido nesse sentido, né, da terra poder ser usada como meio de se viabilizar economicamente, então a atratividade do MST cairia, né, e muito, né? O próprio Estado, né, pode ter um papel na solução da pobreza, né, facilitando a geração de emprego e renda. E também, claro, através de assentamento de agricultores pobres, que deveriam ser preparados, né, tecnicamente, para que suas terras se tornassem viáveis economicamente. Mas, porém, este não é o horizonte de um movimento como o MST. A intenção do MST não é a viabilidade econômica do interior, mas sim transformar essa pobreza que existe nas regiões interioranas em movimento político, tal como diz a pesquisadora. Então ela vai dizer, com isso, predispôs trabalhadores e trabalhadoras a se reconhecerem numa ação pastoral objetivada em atos, mas também, especialmente, esses atos são atos políticos, certo? Vamos ver aqui. Mas especialmente um discurso com capacidade de atribuir lugar político, expressão ao sofrimento que partilhavam no silêncio em um discurso-ação. Então tudo no MST está voltado para a atuação política. Então, deste modo, é possível, a partir desse artigo, observar a estrutura apresentada de formação de militantes para o MST. O início de tudo, então, é a exploração política da pobreza por parte da liderança. Depois, o ingressante precisa aceitar as determinações do coletivo, né, dessa instância superior, que se torna a instância aí que todos os seus atos devem espelhar, ou seja, a sua despersonalização. Como diz a autora, então ela vai dizer o seguinte, coletividade educa, né? Se coletivo educa, quando se faz ambiente para a produção de identificações. Olha só que bonito, né? É um ambiente que produz as identificações, né? E leva à constituição da identidade sem terra nas pessoas, mas também para além delas, né? Assim, para as pessoas e para toda a sociedade, né? Como se a partir dessa experiência do MST toda a sociedade fosse se tornar então socialista. Então, o próximo passo decisivo encontra-se num processo de internalização do vitimismo, ou seja, de se ver a si próprio como vítima de uma realidade social que se deve tornar o elemento central de sua individualidade. Então, a individualidade da pessoa é ser vítima. Essa é o centro da sua individualidade para o MST. Tal como a fala da pesquisadora, que inventa um militante imaginário do MST. Então, aqui no artigo aparece aí um militante imaginário dizendo, sou excluído, né? Então, essa é a vitimização, não por natureza. Sou excluído porque assim me fizeram as relações sociais que configuram a realidade onde vivo, o momento em que vivo e também o discurso daqueles que sempre me desqualificaram. Então a pessoa apaga qualquer outra referência que ela possa ter de si mesma para brotar disso aí apenas a referência da exclusão. Então, por fim, a formação da militância exige a formalização de uma visão de que a atuação do movimento levará a um futuro glorioso, que é certo que ocorrerá, dependendo apenas da vontade dirigida de seus militantes. Então, a autora vai aí novamente aí reafirmar essa utopia dizendo:
O principal da humanidade é a possibilidade do indivíduo fazer-se a si próprio, enquanto transforma a realidade e se produz como sujeito histórico, aliados a uma vontade que rompe com o determinismo, indica que tudo pode ser diferente do que é, e prescreve um viver em estado de luta permanente, capaz de transformar as circunstâncias, produzir utopias e agir em busca de conquistar direitos individuais e coletivos, né? Então, portanto, a formação de militância se assenta em algumas técnicas, tais como a exploração de uma situação social para fins políticos para atrair os adeptos, a despersonalização do ingressante para aceitar o coletivo como a sua referência principal de vida, a vitimização que justifica toda e qualquer reivindicação desse coletivo ao Estado e à sociedade, e a fé, né, de que as ações do coletivo são boas por natureza, pois levam a um mundo melhor. Então é isso. Muito obrigado por ter acompanhado as análises. Até a próxima.